Me ajuda, Deus. Vocês ouviram cantar aqui? Me dê mais uma o quê que ele pediu? Uma chance. Foi o que Deus fez aqui com o povo de Nínive. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4. O título: A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e de seu santo e bom Espírito. Amém, meus irmãos? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer numa noite, ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Só até aqui, amém? Podei vos assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Para nós compreendermos esta palavra nesta noite aqui, eu vou trazer o contexto aqui. Glória a Deus. No capítulo 1, Deus ele chama Jonas, mas Jonas ele foge da presença de Deus. Deus dá uma missão a Jonas para ir a Nínive, pregar o evangelho. Jonas, sabendo quem é Deus, como nós lemos agora há pouco no capítulo 4 aqui, Jonas, em vez de ir, glória a Deus, para Nínive, Jonas foi para Tarsis. É como se você pegasse, glória a Deus, vamos para o Ibaí, Deus determina Jonas para o Ibaí, e você parte para outra direção aqui, para a direção de Irecê. Ao contrário, nesse percurso, a Bíblia vai dizer que Jonas não orou uma vez, porque Jonas sabia qual era o propósito de Deus. Era Deus dar uma chance. Glória a Deus. A Nínive. Glória a Deus. Uma cidade com mais de 120 mil homens, fora crianças e animais.
cidade bastante grande. Mas ele desobedece a Deus, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Mas ele pega uma embarcação e ali Deus manda um temporal, Deus manda o vento. Não tem como o homem e a mulher fugir de Deus. Não tem como fugir do propósito de Deus aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Aquele que Deus tem uma obra na vida dele ou dela, não tem como fugir. Deus pega ele onde ele estiver, ele tem que cumprir o seu chamado. Glória a Deus, aquilo também que Deus decretou na vida dele ou na vida dela também. Glória a Deus. Aqueles marinheiros não temiam a Deus, mas eles lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, porque o barco estava enchendo de água. Jonas foi dormir no porão, imagina aí, um temporal, um vento, enchendo o barco de água. Era um barco cargueiro, um navio. E lançaram sorte, caiu sobre Jonas, foram ver Jonas dormindo no porão. Acordaram ele e ele vai dizer, ó, tudo isso sobreveio por minha causa, me lance no mar. E tudo isso vai parar. E tudo que Jonas disse aconteceu. Mas Deus já tinha, aleluia, colocado, aleluia, um peixe para levar Jonas para o propósito. Lembra que Jonas aqui está em Tarsis. Deus pega um peixe para levar Jonas para Nínive. A Bíblia vai dizer que Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe. Vocês percebem que quando Deus tem um propósito na vida do homem, de uma mulher, não tem como desviar? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que o peixe vomitou Jonas na praia. E Jonas foi fazer o que Deus mandou. Jonas foi pregar a palavra. Glória a Deus. E a pregação de Jonas era só essa, ó. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas não pregou misericórdia. Mas na palavra de Deus tem misericórdia. E a palavra entrou no coração do povo. A Bíblia vai dizer que o rei, glória a Deus, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pôde comer coisa alguma. Não lhes dei pasto, nem lhe dei, deixe que beba água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente. O louvor que nós cantamos aqui. Eles pediram uma chance. O rei, ele segurou. E lançou, vamos dizer, um decreto. E todos se humilharam diante de Deus. É o que Deus quer do homem e da mulher: arrependimento, se arrepender. Glória a Deus. E quando há arrependimento, meus irmãos, as coisas mudam. Agora vamos entrar no capítulo 4, eu disse contexto aqui. A raiva de Jonas está no título aqui. É porque Jonas conhecia e sabia quem era Deus. Se o povo se arrependesse, Deus mudaria. E Deus mudou. Deus é aquele que muda as coisas mediante arrependimento. É essencial na vida do crente que não pede perdão. Glória a Deus. Digo para você, isso é um perigo na vida do crente. Crente tem que pedir perdão. Ah, desculpa. Não existe desculpa na Bíblia aqui. Tem, meu Alérico? Desculpa aqui, não. É o que Deus ensina? Perdão. Glória a Deus. E esse povo aqui, eu vou dizer um detalhe para você, esse povo aqui. Era um povo rebelde, cruel, mau, inimigos de Israel. Um povo cruel, que arrancava até as unhas dos seus inimigos, cortava, irmã Janete, as orelhas daqueles que se rebelavam contra eles, que lutavam contra eles,
Pensa um povo mau, aqueles nínivitas. Mas Deus mandou, Deus deu a eles, como nós cantamos aqui, uma chance. E eles seguraram essa chance, oh glória. Deus tem nos dado tanta chance, irmão, de nós nos arrependermos. Não deixe acumular. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que quando nós fazemos algo para alguém, não deixamos que anoiteça a noite. Isso é sério. Às vezes nós deixamos passar um dia, nos esquecemos, mas no calendário de Deus não é esquecimento. Deus não tem amnésia. Deus não se esquece. Glória a Deus. Então, é essencial na vida desse povo, do crente, pedir perdão. Crente que não pede perdão, ele está em más lençóis. Glória a Deus. O sucesso, o segredo de uma grande vitória, vocês ouviram aqui. O rei pediu uma chance e eles seguraram. Glória a Deus. Olha o que o rei vai dizer aqui. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que eles fariam e não fez. Glória a Deus. Não é porque nós somos filhos de Deus que nós ficamos ilesos. Deus não tem nenhum filho aqui, aleluia, que possa dizer, Deus passa a mão. Deus não passa a mão na cabeça de pastor, na cabeça de ninguém que aqui está. Deus é aquele que, aleluia, enviou o seu filho, teve morte de cruz, para nos dar vida, vida eterna, nos dar salvação. Não importa quem seja, se há arrependimento, se há sinceridade no pedido. Ouvimos aqui um povo cruel, rebeldes, detalhe, inimigo do povo de Deus. Se você não sabia, por que Jonas relutou, irmão Joel, em não ir pregar para esse povo? Porque era um povo inimigo de Deus. Jonas sabia que estava indo falar para um povo, aleluia, que a qualquer momento poderia ter uma guerra com Israel. Glória a Deus. Mas Deus é aquele que não guarda ressentimento. Deus é aquele que, aleluia, é cheio de misericórdia. Glória a Deus. Mas Jonas, como disse aqui no título, a raiva de Jonas. Por que a raiva de Jonas? Porque Jonas, aleluia, ele era um nacionalista. Era um homem que só olhava para o seu umbigo, para a sua casa, para a sua família, para o seu povo, para Israel. Embora Israel era a nação eleita, escolhida por Deus, mas a palavra era para todos aqueles que se arrependerem. E Deus escolhe Jonas, e Jonas vai pregar a palavra. E Jonas faz uma pregação que era para fazer em 3 dias. Jonas fez num dia. Eram palavras duras de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída se vocês não se arrependerem. Jonas não disse, Deus é misericordioso, Deus não falou. Porque Jonas queria verdadeiramente a destruição desse povo. Glória a Deus. Mas Deus, ele vai dar uma lição em Jonas, quer ver? Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, versículo 2. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, quando ele fugiu para Tarsis? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste.
Agora, Senhor, peço que me tires a vida. Olha o profeta. Olha para esse homem. Deus, aleluia, estende a sua mão de misericórdia para esse povo, para mais de 100 mil pessoas, fora crianças. E Jonas faz essa oração. Agora, Senhor, peço que me tires a vida. Não era para ele estar alegre? A Bíblia vai dizer em Lucas que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Um pecador. E aqui é mais de 120 mil pessoas se arrependeram. E o rapaz aqui, ele pede a Deus para tirar a sua vida. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Um profeta aqui. Vocês lembram que eu estava falando sobre os pastores aqui? Olha que interessante aqui. Por isso que não devemos se espelhar em ninguém, só em Jesus. Imagina se alguns familiares, eu na mente vou trazer aqui, falar, se espelhassem em Jonas, eles estavam perdidos aqui, não estava? Mas tem que espelhar na mensagem, na palavra de Deus. A salvação, ela está em Jesus. Porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva, Jonas? Olha onde Deus vai pegar Jonas no contrapé. Olha o que Deus vai fazer. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda estava relutando para ver o que Deus ia fazer, se era aquilo mesmo que ele estava pensando, que ele sabia de verdade. Ele fez um abrigo, sentou, glória a Deus. Olha o que Deus vai fazer agora. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente com a sombra com que esta árvore ali trouxe para ele. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim melhor morrer do que viver. Glória a Deus. Enquanto ele estava ali sossegado, uma sombra, mas Deus manda um verme outro dia. O verme ali ataca a planta, ela murcha. Glória a Deus. E Deus manda um sol. Deus está aqui tentando mostrar para Jonas a importância que tem o povo de Nínive. E Jonas está, glória a Deus, aleluia, vendo uma planta. Olha como uma pessoa, ele é cruel. Ele está achando que a planta é mais importante do que o povo. E Deus está dando aqui uma lição para Jonas aqui. Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. É a mesma coisa do que Deus fez nas nossas vidas. Deus enviou Jesus. Aleluia. O evangelho chegou a nós, nós estamos aqui, e nós não querer que alguém, não queira que alguém seja salvo. Pode ser alguém que não gosta de você, pode ter alguém, muitos pode ter. Alguém quando nós não éramos crentes, não gostar de nós porque nós somos crentes. Mas nós não podemos ter esse sentimento de Jonas aqui. Isso Deus traz nesta noite para a igreja, para nós nos libertar do sentimento de Jonas.
Por mais que tenha alguém que não goste de você, mas você tem que desejar o bem dele ou dela estar aqui. Tudo que nós encontramos aqui é para o nosso aprendizado. Então Jonas vai dizer, quando a planta murcha, Deus manda o verme, Deus manda o vento forte. Jonas vai dizer, para mim melhor é morrer do que viver. Olha o que Deus vai dizer para Jonas agora. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta, Jonas? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. Olha que rebeldia. Vocês sabiam que essa é a maior pregação que houve, e houve essa pregação aqui? Glória a Deus, até aqui. Um homem sem desejo de pregar, é para provar para a igreja que a palavra não é nossa, é de Deus. Uma pregação de arrependimento entrou em todos os corações ali. Para vocês entenderem, é a mensagem de Deus que entra nos corações. Uma mensagem falando de arrependimento pode trazer para você, irmã, uma grande vitória, irmã. Irmão, uma mensagem de arrependimento pode trazer na sua vida uma grande libertação. Glória a Deus. Porque muitas das vezes nós entramos, aleluia, em causas, aleluia, em algo que nós não devíamos entrar. E nós acabamos, aleluia, nos complicando. Deus está falando com alguém cara a cara aqui nesta noite aqui. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem é de Deus. O profeta não queria, mas Deus queria. Deus está te dando hoje mais uma chance. Como nós ouvimos aqui o louvor. Eu não sei a vida de alguém aqui, de ninguém de vocês. Mas uma coisa eu sei, Deus está dando uma chance para alguém aqui. Agarre essa chance. Essa oportunidade que Deus está te dando. Glória a Deus. Às vezes nós estamos com toda a saúde, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nós ouvimos aqui, o rei baixa um decreto e todos se converteram. Se humilharam de saco e de cinza. Não deram nem aos animais pastos para comer. Isso tocou o céu, tocou o coração de Deus. É o que Deus quer ver nas nossas vidas. Aleluia. É eu e você quem tem que dar o primeiro passo para o arrependimento. Não há obra sem arrependimento, sem reconhecer o seu estado. Olha o que o rei vai dizer. Deus viu o que fizera. Deus viu o que fizeram o quê? Eles se arrependeram. Aleluia. Usaram cinza, se vestiram de saco, era o maior sinal. Glória a Deus. E se humilharam. E não comeram. Não beberam. E disse, nem os animais vão comer. E o céu movimentou sobre mim. Glória a Deus. Vocês percebem? A palavra-chave desta noite é se arrepender. Tem coisas que muitas das vezes travam nas nossas vidas. É porque nós não se arrependemos. Nós achamos que são pequenas coisas, mínimas coisas. São as mínimas coisas. Aleluia, que as portas se fecham. O coração se fecha, a bênção se fecha. Glória a Deus. É seríssimo o arrependimento. Glória a Deus. Eu sempre vou relatar ainda o louvor que nós cantamos. Ele, Senhor, nos dá mais uma chance. Glória a Deus. No fundo, o coração desse povo pediu uma chance. Porque
veio. Como é que eu sei? Veio, eles agarraram. Todos se arrependeram sem exceção. Todos sem exceção. Vocês percebem que nós precisamos mais nos arrepender? Cuidar com as pequenas coisas, as mínimas coisas. É onde mais os crentes se complicam, nas pequenas coisas que acham que não complica e se complica, irmão. Glória a Deus. Deus está te dando hoje mais uma chance. Glória a Deus. Se você estivesse sentindo o que eu estou sentindo, o poder dele aqui. Eu sinto quando o Espírito Santo de Deus me visita aqui. Deus está te dando mais uma chance. Mais uma oportunidade de aprender, se arrepender. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ouvimos aqui o profeta. Jonas só se preocupava com a sua casa, com a sua família, com o seu país, com o seu povo. Embora Israel, como eu disse para vocês aqui, era o povo, a nação eleita, escolhida de Deus. Mas a palavra precisava chegar e chegou. E chegou a um povo rebelde. Glória a Deus. Aleluia. Exército que destruiu os seus inimigos. Glória a Deus. Mas Deus deu a eles uma chance. Eles agarraram. Agarre a chance que Deus está te dando. Glória a Deus. Se precisar dar um passo para trás, dá um passo para trás. Não é vergonhoso para você, diz Deus. Deus está falando grandemente com alguém aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É tempo, meus irmãos, nós obter vitórias. Sermos libertos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus manda o profeta, mesmo sem querer ir. Mas ele foi fazer, porque Deus queria ele ali. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, nada pode impedir, meus irmãos. Nada, ninguém. Glória a Deus. Por essa palavra, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. Agarra essa chance. Agarra essa oportunidade. Aleluia. Jonas, nacionalista, só se preocupava com seu umbigo, a sua casa, com sua família, com seu povo, com Israel. E Deus se preocupava com outras nações. Por isso que ele é Deus. Por isso que ele é misericordioso, é bondoso, cheio de misericórdia. Esse sentimento de Jonas não pode estar na nossa pele, no nosso sangue. Nós temos que ter amor com o próximo, a caridade. Nós temos que brilhar. Aleluia. As pessoas têm que ver em nós e ver Jesus. Eu acredito que se olhasse para Jonas, Jonas não estava brilhando. Glória a Deus. Mas a mensagem brilhou naquela cidade ali. Aleluia! E eles agarraram. Agarre essa chance, irmão. Agarre. Faça como Nínive. Quer ver a tua vitória, a tua libertação, a tua saída? Agarre essa chance nessa noite. Essa oportunidade. Não tem mais como prosseguir. Esta é a palavra nessa noite aqui. O segredo é arrependimento. Glória a Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Era o exército inimigo, cruel. Mas Deus deu uma chance para Nínive. Deus está te dando mais uma chance. Esta é a palavra, meus irmãos. Deus seja louvado, amém? Irmã Joelma, vem orar para nós. Aleluia. Após esse hino, irmão Felipe vai cantar de novo para mexer com você. Pode orar, irmão. Glória a Deus. Irmãos,
Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento ao nosso Pai. Ó Pai, agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor. Ó Pai querido, agradecemos por os louvores, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por a palavra, Pai. Te pedimos, Pai. Ó Pai, não deixa, Pai, que nossos corações, Pai, seja como esse Jonas, ó Pai amado, que tinha um coração duro, Pai. Ficou triste, Pai, em ver a salvação, Pai, de uma cidade. Ó, Pai querido, eu te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor possa entrar em nossos corações, Pai, e mudar, Pai, esses corações de pedra, esses corações duros, Pai. Que possamos, ó Pai, ter misericórdia, Pai, e alegria, Pai, em ver um irmão nosso se arrepender, Pai, e te pedir perdão todos os dias, Pai querido, porque assim, Pai, na Tua presença, Pai, sentimos o Espírito Santo dentro de nós. E é grandioso, Pai, o prazer que estamos e temos de estar na Tua casa. Ó Pai querido, assim, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por a palavra gloriosa. E que nós possamos voltar, Pai, aprendendo essa palavra, praticando também, Pai amado. Ó Pai, assim nós te agradecemos por tudo, por o pão de cada dia, Pai amado, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa preparar, Pai, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Ó Pai querido, te agradecemos também, te pedimos, Pai, abençoe a todos que estão na live, Pai, aos irmãos que estão presentes, aos irmãos, Pai, que não puderam estar aqui na Tua casa, para ouvir, para sentir, Pai, a Tua palavra gloriosa que foi em nossos corações. Oh Pai, assim nós agradecemos e te pedimos, que nos levam para casa, assim como nós podemos estar. Agradecemos aqui na Tua presença, Senhor nosso Deus. Assim, Jesus, que o Teu Filho seja hoje eternamente louvado, ó Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, que te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém.